O próximo item em sustentação dupla é o número 57, é a apelação civil da comarca de São Paulo. A relatoria está a cargo do desembargador Wilson Lisboa Ribeiro, que traz seu voto 221, acompanhado do revisor desembargador João Batista Paula Lima, e eu como terceiro. Apelante MJ Participações e Investimento Limitada e apelado Simone Matar Basile e outro. A sustentação pelo apelante será através da doutora Ellen, que já vejo aqui na tela, e pelas apeladas, doutor Teotônio Maurício. Doutor Teotônio. Excelência, se me permite? Pois não, pois não. O doutor Teotônio pediu substituição pelo doutor Alexandro da Silva, que está já na tela, excelência. Está com poderes regulares. Então, seja bem-vindo, doutor Alex. Deixa eu anotar aqui o novo nome, Alex. Pela apelante, doutora Ellen tem a palavra pelo tempo regimental. Saúdo a todos, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, e estou aqui hoje para dizer que, das duas, uma, ou vamos considerar friamente o contrato, sem nenhum juízo de valor, sem nenhuma ponderação, e fazer valer literalmente o que ficou ali estabelecido, ou vamos considerar a tese já consagrada pelo STF da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e aplicar os direitos constitucionais, como, por exemplo, a proporcionalidade no contrato em questão. Nessa perspectiva, se formos considerar estritamente o contrato, não poderemos fazer juízos de valor sobre o que é um descumprimento periférico, o que é um descumprimento substancial. Nós vamos aplicar exatamente o que ficou estabelecido entre as partes, e o contrato é claro ao dizer que, se o descumprimento fosse por parte da cedente, além da suspensão do pagamento, seria deduzido o valor da multa. E ponto final. Não ficou estabelecido no contrato uma forma específica para informar sobre o descumprimento, um prazo para reclamar, qual descumprimento seria suficiente a ensejar a suspensão, até porque o contrato, a cláusula diz, inclusive desobedecendo ao prazo para finalização do inventário. A palavra inclusive nos remete à ideia de que seriam várias hipóteses, inclusive esta, ou seja, a demora para a finalização do inventário era uma dentre outras hipóteses que poderiam ensejar a suspensão do pagamento, por isso da palavra inclusive. Diferentemente do que ficou estipulado na hipótese do inadimplemento por parte da cessionária, onde o contrato frisou que haveria um prazo de 60 dias para a cobrança da multa e o ajuizamento da ação de rescisão contratual. Mas aí Vossas Excelências devem estar pensando, mas não faz o menor sentido um prazo para ajuizar uma ação de rescisão de 60 dias? E este pensamento nada mais é do que estabelecer um juízo de valor sobre determinada situação do contrato. Porque, olha só, o argumento da apelada é que se os atrasos, os descumprimentos tivessem incomodado a apelante, que ela não teria feito os pagamentos subsequentes, que o pagamento seria uma forma de convalidar, de aceitar os fatos pretéritos, mesmo não tendo nada disso no contrato, é só uma interpretação deles. E aí, usando do mesmo raciocínio, eu poderia dizer, então, que o fato da apelada não ter ajuizado a ação, pleiteando a rescisão contratual no prazo de 60 dias, representaria uma convalidação, uma aceitação da inadimplência, o que é um grande absurdo. E então a gente passa para a segunda opção, que é reconhecer que o contrato deixou de ser estático já há alguns anos. Aquela ideia de que a autonomia privada era absoluta não existe mais. O contrato é dinâmico, é um movimento, é um acordo de vontades, mas essa vontade ela não pode violar a solidariedade, a igualdade, a cooperação, a função social do contrato, a boa-fé. Há que se ter um equilíbrio. E no caso dos autos, nós temos uma fazenda, né, que pertencia ao João, casado com a Lucília, que tinha como os filhos Simone e João. João, pai, era quem cuidava das terras e ele morreu. Desde que ele morreu, a fazenda ficou completamente abandonada. Lucília, Simone e João
não se entendiam no inventário, cada um tinha um advogado, trocavam de advogado, porque não se entendiam nem entre eles e os advogados, e de longe aquela terra não estava mais atendendo a sua função social, já estava sendo alvo de invasões, quando então resolveram, anos depois, fazer a cessão de créditos, e foi quando nós adquirimos a fazenda, fizemos inúmeras benfeitorias, montamos uma mega estrutura de agronegócio, empregamos pessoas, e hoje essa fazenda ela é avaliada em mais de 50 milhões de reais. Da forma como estabelecido na sentença, nós teríamos que entregar a fazenda para a apelada, perder os já 70% pago, né, porque o juiz autorizou a retenção do valor para pagamento da indenização pelo uso da posse desde o inadimplemento, e sem direito a nenhuma indenização de nenhuma benfeitoria. Em contrapartida, a apelada, que já recebeu 70% do valor da fazenda, receberia hoje uma fazenda que antes valia 13 milhões, mas que hoje vale 50. Não é proporcional, não é justo. A apelada vai dizer, mas é o que ficou estabelecido no contrato, que seria rescindido no caso de inadimplência e que não haveria indenização por benfeitoria, é o que está na cláusula. E aí a gente volta ao início da minha fala. Vamos aplicar friamente o que está estabelecido no contrato ou vamos fazer um juízo de valor? Se formos fazer um juízo de valor, vamos fazer isso só para beneficiar a apelada, naquilo que é de interesse dela, ou vamos tratar as partes com isonomia? Porque a apelada ela vai dizer que a tese do adimplemento substancial é uma inovação recursal e que isso causaria supressão de instância. Contudo, apesar de não ter usado o nome adimplemento substancial na contestação, nós alegamos justamente isso, de que pagamos 70% do valor e que gostaríamos de pagar a diferença. Dami factum, double tibius, não é? Então, assim, o juiz ele teve a oportunidade de se manifestar sobre adimplemento substancial, até porque era exatamente o pedido da contestação, então não existe supressão de instância quanto a isso. É fato incontroverso que a primeira, a segunda e parte da terceira parcela foram pagas. E aí, então, por que suspendemos os pagamentos? Suspendemos os pagamentos, excelências, porque a apelada Simone e sua advogada passaram a ter comportamentos estranhos. A advogada me procurou pessoalmente para fazer propostas obscuras. Simone passou a fazer macumbas semanais com o pai Toninho para atingir diretamente os filhos do então sócio da apelante. E isso, somado a todos os descumprimentos anteriores, fizeram com que a gente começasse a ficar com medo, receosos do que poderia acontecer. E aí, no dia 26/11 de 2014, recebemos uma notificação onde dizia que haviam finalizado o inventário, que o formal já havia sido expedido e que já estava em registro, Nós verificamos no cartório e vimos que não tinha nada em registro. Então, no dia seguinte, nós já respondemos a notificação, dizendo que iríamos deduzir o valor da multa e suspender o pagamento, justamente como estava estipulado no contrato. E aí, se verdade fosse, se as apeladas estivessem de boa fé, dentro daquela questão da cooperação, não seria o caso de responderem para nós enviando cópia do formal, que inclusive era uma obrigação deles, né, contratual, estabelecida no contrato, não seria o caso de comprovarem com o protocolo do formal no cartório? Mas não, mais de um ano depois ajuizaram essa ação e como documento juntaram a certidão de matrícula, aonde consta que o formal só foi levado a registro no dia 14/7 de 2015. Ou seja, quando eles enviaram a notificação, eles mentiram. Eles disseram que já estava em registro, só que não estava. Aí, as apeladas, elas vão alegar que o inventário era público e que nós poderíamos ter ido lá verificar. E vão alegar também que a condição do contrato era para pagamento, a condição para pagamento da quarta parcela não era o registro, mas sim a finalização do inventário com a expedição do formal. E aí, com relação à primeira alegação, eu até posso concordar. De fato, eu poderia ir lá no fórum, consultar o inventário, mas considerar isto contra a apelante, nós estaríamos condenando a apelante por ela não ter feito algo que era obrigação da apelada. Era a obrigação da apelada fornecer cópia e informações sobre o inventário, entendem? Então, nós estaríamos chegando à seguinte conclusão: olha, era obrigação deles, mas vocês deveriam ter feito a obrigação deles no lugar deles, o que não faz o menor sentido. E quanto à segunda alegação, nós não podemos concordar de jeito nenhum, porque o contrato ele é muito claro ao afirmar que o pagamento da quarta parcela ele ficaria condicionado
A palavra é essa, condicionado à finalização do inventário mediante formal de partilha para promoção do competente registro. O contrato não disse ficaria condicionado à finalização do inventário, ponto final. Disse para promoção do registro. E o que fazia parte também da obrigação. Até porque não adianta nada um formal sem registro, né? E as apeladas sabiam disso, tanto que mentiram na notificação. Ora, excelência, se bastasse a expedição do formal, eles poderiam ter dito na notificação, o formal foi expedido, ponto. Mas não, eles disseram, foi expedido e já está em registro. Por quê? Porque sabiam que fazia parte da obrigação também o registro. E esta Colém da Câmara, ao analisar o recurso de agravo de instrumento que foi interposto contra a decisão que indeferiu a liminar de emissão de posse, decisão da qual o excelentíssimo senhor desembargador Dr. Elcio fez parte, dizia o seguinte, eu peço vênia para ler. Tanto é que, muito embora tenham as agravantes afirmado na notificação endereçada à agravada em 25/11/2014 que o formal de partilha relativo ao inventário do marido de Lucília e pai de Simone já está em registro no cartório de registro de imóveis, satisfeito assim o parágrafo 3º, a cláusula 3ª do instrumento particular de cessão de direitos, a partilha só foi averbada no registro dos imóveis em 14/7/2015, muito embora a partilha tivesse sido homologada em outubro de 2014, o que, ao menos em princípio, torna verossímil a alegação deduzida pela ré na contranotificação. Então, vejam, excelências. Nessa análise preliminar, antes mesmo de satisfeito o contraditório, este fato de que o formal não tinha sido levado a registro já era visto por esta Colém da Câmara como, pelo menos, um indício de que houve a exceção do contrato não cumprido. E nada mudou, entenderam? Na decisão consta aqui, muito embora a partilha tivesse sido homologada em outubro de 2014, o que, ao menos em princípio, torna verossímil a alegação deduzida pela ré, ou seja, só a expedição do formal não era suficiente, era necessário o registro. Vossas Excelências analisaram este fato, consideraram que, mesmo tendo sido homologado, ele não foi levado a registro e, por isso, indeferiram a liminar de emissão na posse. E a bem da verdade, Excelências, é que houve descumprimentos mútuos e temos que reconhecer a exceção do contrato não cumprido. E o que eu venho pedir hoje a Vossas Excelências é que olhem para os fatos e julguem com base na proporcionalidade. Pensem, é necessário rescindir o contrato? É o mais adequado? Seria razoável? Haveria uma proporção adequada entre os meios utilizados e os fins desejados? Haveria um equilíbrio? Entendemos que não, até porque a vontade original da apelante era ficar com a fazenda e da apelada dinheiro. Pois bem, podemos resolver isso aplicando a tese do adimplemento substancial e permitindo que a apelante pague a diferença, e assim terminaríamos o processo fazendo valer a vontade primitiva das partes, que é a gente fica com a fazenda e eles com o dinheiro. Nós não estamos querendo não pagar, nós queremos pagar o que é justo. E nós fizemos diversas audiências de conciliação nestes autos, e em todas ficou bem nítido que a apelada ela quer tirar vantagem dessa situação. Ela insiste na rescisão porque é extremamente mais vantajoso para ela. Né? Contudo, volto novamente, já caminhando para o fim, naquilo que eu disse no início. Vamos aplicar friamente o contrato ou vamos fazer juízo de valor? E se formos fazer juízo de valor, será somente para beneficiar a apelada, do tipo, mas você podia ter ido lá no inventário. Mas você perdoou o atraso quando você fez o pagamento da segunda parcela. Isso tudo para beneficiar a apelada. Ou nós vamos aplicar fazer o juízo de valor para ambas as partes e reconhecer que já foi pago mais de 70% da fazenda e aplicar a tese do adimplemento substancial. Né? Aliás, sobre isso, da questão da porcentagem, é possível que as apeladas aleguem que não é este o valor pago, 70%, porque eles fazem a seguinte conta. Eles atualizam o valor devido, né, até a data de hoje, então o que era devido, ele fica desse tamanhozão, e aí eles pegam esse tamanhozão e fazem a proporção do que foi pago. Aí é óbvio que não chega no 70%. A conta que eu faço é na data do inadimplemento, lá, naquela data. Qual era o valor devido? O quanto já tinha sido pago? E lá já tinha sido pago mais de 70% da fazenda. Por isso que eu gostaria que fosse feita essa análise de proporcionalidade, porque não ficaria nem um pouco justo
que fosse feita a rescisão desse contrato e que eles recebessem uma fazenda que antes valia 13 milhões e que hoje vale 50. Obrigado pela atenção e assim encerro a minha participação. Cumprimentos à doutora Ellen, passo na sequência a palavra ao doutor Alex Silva, pelo tempo regimental. O senhor está sem som, doutor. Cumprimento o ilustre desembargador-presidente, os demais desembargadores, colegas advogados, demais presentes na sessão. Excelências, em que pese o esforço da nobre advogada da apelante, como demonstrado nos autos, não aplica ao caso a exceção de contrato não cumprido. Primeiro, porque esses supostos descumprimentos por parte das apeladas não eram obrigações, eram condições para pagamento da segunda parcela. Quais sejam, era a entrega da posse, era a lavratura da escritura de cessão, que foram feitos pouquíssimo tempo depois, e ao efetuar o pagamento na data ajustada no contrato, a apelante aceitou esses pequenos atrasos, e agora, depois de 2 anos, quando notificada para pagar o saldo que devia, ela veio alegar isso como fogo de encontro, mas um evidente comportamento contraditório. Porque se aquilo fosse um descumprimento, teria que ser alegado na hora, não 2 anos depois de aceito. Além disso, há outros supostos descumprimentos, como má conservação da fazenda, também alegar 2 anos depois. Por que não alegou quando recebeu a posse? Evidente que não existia esses descumprimentos. Tanto que isso foi muito bem analisado pelo meritíssimo juiz de primeiro grau, que fundamentou muito bem a sua sentença, e inclusive com relação ao ponto que a apelante dá mais destaque, que seria essa suposta obrigação de registro do registro do inventário na matrícula, que não há. A cláusula é bem clara, no sentido de que a obrigação das apeladas era de finalizar o inventário até a data X para promoção do registro. Para a promoção de registro para que seja possível fazer o registro. Mas foi cumprido o prazo de finalização do inventário e elas foram notificadas, inclusive como a própria doutora informou, que foram notificadas do encerramento do inventário. Se isso não é informar, eu não sei mais o que é informar. Então, evidentemente que não existe aí um motivo que justificasse o não pagamento do saldo devedor, que não era pequeno, faltava ainda cerca de 5 milhões para ser pago. Então, não tem adimplemento substancial também nesse caso, porque hoje essa dívida atualizada dá 26 milhões. E como a doutora falou, realmente a gente atualiza o valor, mas não esse saldo devedor. Esse 70% aí que ela alega ter sido pago não é verdadeiro, porque foi depositado uma parte depois, junto com a contestação. Ela estava inadimplente. Quando do ajuizamento da ação, o valor era bem menor, e se aplicada a multa, como ela faz nos cálculos dela em favor da cliente, elas não receberam nem sequer, acho que cerca de 45% do valor. Então, não tem que se falar em adimplemento substancial. Teve outras alegações que a doutora nem falou de cerceamento de defesa, que realmente também não houve, porque o pedido de perícia só foi feito nos embargos de declaração depois da sentença, fora que havia nos autos, no contrato, uma cláusula expressa renunciando a benfeitorias. Então, esse pedido de perícia também ele não tem sentido, porque se renunciou a benfeitorias, e não tem por que fazer uma perícia para apurar benfeitorias. Ainda mais considerando que também não foi juntado sequer um comprovante com a contestação ou nos autos que tivesse sido feita alguma benfeitoria.
Então, até a desse tempo vem esse pedido. Tem uma alegação também de que a multa do contrato seria abusiva em favor das minhas clientes, o que não é, porque em todo o recurso, a apelante defende que essa multa é devida para ela. E quando essa multa passa para as apeladas, essa multa seria abusiva. Chega a beirar uma fé essa alegação, porque elas contradizem os seus argumentos. E na verdade, quem acho que está procurando uma vantagem devida aqui é apelante que está na posse há anos, não pagou o valor devido e não quer devolver o imóvel. E também a gente não vê nenhuma ilegalidade na acumulação dessa multa com a taxa de ocupação que foi fixada, porque são institutos totalmente distintos, até como exemplo o caso julgado anteriormente, em que foi fixada a multa, e também uma taxa pela fruição do bem durante todos esses anos que o bem poderia ter sido devolvido. Assim que houve inadimplemento, se fosse reconhecido, pagaria a multa contratual, devolveria a posse do imóvel e não pagaria essa taxa de ocupação mensal, que em casos análogos, até como alienação fiduciária, vem prevista em lei. E fora todos esses anos que essa renda do imóvel poderia ter sido gerada em favor da minha cliente, se ela tivesse adquirido um outro imóvel, porque esse imóvel ele foi vendido, na verdade, como a doutora até pontuou, para encerramento de uma disputa familiar de anos. Então, a intenção da minha cliente era vender e comprar outro em seguida, mas ela não pôde fazer isso, perdeu toda a sua renda e o valor atual da dívida hoje, se a gente fosse considerar, seria 26 nos termos do contrato. Se ela tivesse aplicado em dólar, por exemplo, a gente fez umas breves contas, sim, daria 40 milhões. Se ela tivesse aplicado em cabeça de gado, que era um dos índices do contrato, ela hoje seria de 50 milhões. Então, nada mais está sendo feito do que a devolução daquilo que a minha cliente, que as minhas clientes deixaram de usufruir desse imóvel. E nesse ponto, eu faço até uma homenagem à dona Lucília, que veio a falecer no início do processo e não pôde nem usufruir do bem dela e nem pôde usufruir do valor que deveria ter sido pago e não foi pelos apelados. Então, excelências, eu aqui peço pelo o improvimento do recurso e a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Agradeço a todos. Ao doutor Alex, com a palavra o relator desembargador Wilson Lisboa Ribeiro. Boa tarde. Eu cumprimento a doutora pela explanação, cumprimento também o doutor, que já havia recebido aí para despacho anteriormente. Faço coro aqui com a doutora quando ela diz que o direito evolui e hoje o contrato não é mais para ser analisado daquela maneira estanque. Ele tem que ser analisado, interpretado como processo, como movimento, etc. Só que, para que serve o contrato? Para a gente traçar, para os contratantes traçarem aquelas regras mínimas, aquelas regras básicas que eles devem cumprir, que eles devem seguir, para que, na dúvida, no desvio, na falta de cumprimento, a gente possa aplicar todas as outras regras de direito, possa aplicar essas novas teorias do contrato. E também, infelizmente, não consigo aplicar esse movimento todo que a doutora deseja a um contrato ou a uma parte contratante que falhou com os elementos do contrato. Falhou com o principal elemento do contrato, que é o preço. Então, o que diz esse contrato? Uma parte vai vender 2 fazendas para outra, que vai pagar 4 parcelas. Uma parcela no ato, a outra pouco depois na posse, a outra alguns meses depois, e uma última depois de 1 ano e meio, com o término do inventário. A primeira parte foi paga, a primeira parcela foi paga. A segunda parcela, 1 mês depois, 2 meses depois, também foi paga. A terceira parcela já não foi paga. E
senhora, entendo aí os motivos das ameaças, dos problemas aí religiosos que tiveram, mas existe ação de consignação em pagamento para que todos esses problemas fossem afastados. E a compradora apelante não se valeu de nenhum desses meios de liberação do pagamento, mas ficou inadimplente com a terceira parcela, não pagou a quarta parcela e quer trazer para o inventário, quer trazer para o processo uma condição que deveria ser adimplida pela vendedora, e foi adimplida pela vendedora, que era o término do inventário antes do vencimento da última parcela. Ora, se a gente precisa ser maleável com o entendimento para um não pagamento, a gente também precisa ser maleável para o entendimento, é o término da sucessão ou é o registro do título? Mas, mesmo assim, o contrato fala em término, finalização do processo de inventário. Então, o que acontece é que a sentença apreciou muito bem o caso em tela aqui, ela julgou, ela rescindiu o contrato, ela aplicou a pena, a cláusula de 20% sobre o valor total do contrato, em função do descumprimento contratual da apelante, e ainda estabeleceu um valor equivalente ao arrendamento pelo prazo de ocupação da fazenda, que já está com quase 8 anos aí, já remonta a 2003. Então, eu estou confirmando a sentença e eu vou ler a ementa do meu voto. Cerceamento de defesa, inocorrência, prova documental suficiente para deslinde da controvérsia, ausência de indícios mínimos das benfeitorias realizadas, apesar da alegação de que vultosas, a corroborar a tese de diligência protelatória. Juiz que é o destinatário da prova, preliminar rejeitada. Rescisão contratual, inadimplemento contratual das últimas 2 parcelas acordadas, adimplemento substancial, inocorrência, não apenas porque o percentual pago está próximo de 60%, ainda que chegue perto de 70% ou um pouquinho menos de 60%, mas também porque não foi alegado em primeira instância e é uma questão de inovação aqui na esfera do recurso. No mais, valores inadimplidos que representam parte considerável do contrato, sem que o devedor propusesse alternativas efetivas ao pagamento. Mora que perdura há anos, exceção do contrato não cumprido, ausência de comprovação, cláusula contratual que previu o pagamento da última parcela após a expedição da carta ou formal de partilha, fato que ocorreu antes do vencimento da prestação, impondo o dever de pagamento, retenção por benfeitorias, ausência de comprovação mínima, multa contratual devida nos exatos moldes estabelecidos na cláusula 8ª do instrumento entre as partes, 20% do contrato, mais indenização correspondente ao valor do arrendamento nos exatos moldes fixados na sentença. Sentença mantida, recurso a que se nega provimento. É como voto, presidente. O nobre relator nega provimento ao recurso. Como voto o revisor, desembargador João Batista Paula Lima. Está sem som. Desembargador Paula Lima, está sem som. Senhor presidente, eu recebi ontem em meu gabinete. Senhor presidente, me ouve? Perfeitamente. Sim, pode falar, desembargador. Eu recebi ontem. Nós estamos com um delay muito grande. Eu recebi ontem em meu gabinete os 2 advogados com memoriais escritos, e não bastasse isso, os autos deste processo são físicos. Eu os examinei e agora, depois de ler os memoriais e diante das sustentações orais, eu vou pedir prazo, pedir vista, para que possa me manifestar com mais conhecimento de causa sobre o mérito dessa demanda. Então, peço vista, senhor presidente. Então, proclamando o resultado parcial, após o voto do relator negando provimento ao recurso, pediu vista o segundo juiz. Esse é o resultado provisório. Agradecemos o comparecimento da doutora Ellen e doutor Alex. Boa tarde, boa sequência. Obrigada, boa tarde, excelências. Obrigada.
Boa tarde, Excelência. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. A próxima.